E se eu te disser que existe um carro de 1975 que ainda está rodando e tem mais de 5,2 milhões de quilômetros no odômetro? Não estamos falando de centenas de milhares, mas de milhões. O proprietário nunca esperou isso quando o comprou originalmente para o trajeto diário para o trabalho. Mas aqui está a verdade chocante que a indústria automotiva não quer que você saiba. Antigamente, construíam-se carros que podiam sobreviver aos seus donos. Nos anos 70, os engenheiros não pensavam na sua próxima compra ou na obsolescência programada. Eles construíam máquinas para durar a vida toda. Os carros de hoje muitas vezes começam a quebrar após apenas 5 anos. No entanto, essas 15 lendas automotivas dos anos 70 ainda se mantêm firmes após 50 anos, rindo dos carros modernos que morrem jovens. Em um momento, você descobrirá os segredos proibidos dos motores imortais. São carros tão confiáveis que empresas de táxi faliram antes que os veículos pudessem se desgastar. Governos os usaram por décadas e agricultores os passaram de geração em geração. Prepare-se para conhecer os imortais automotivos que se recusam a morrer. Top 1 Peugeot 604, de 1975 a 1986. Imagine isto. É o ano de 1975 e a Peugeot tem grandes sonhos. Eles não estavam construindo apenas mais um sedã. Estavam criando uma arma diplomática. O modelo 604 nasceu como uma colaboração impressionante entre a ambição francesa e o artesanato italiano, envolto em uma carroceria tão elegante que a própria Pininfarina não poderia pedir um cartão de visitas melhor. O coração desta máquina aristocrática era um motor V6 PRV de 2,8 litros. Era uma unidade de potência tão suave que parecia seda, mas construída como uma fortaleza. Não era apenas um motor, era uma declaração. Enquanto outros fabricantes perseguiam altos números de cavalos de potência, a Peugeot projetava para a eternidade. O refinamento da condução do modelo 604 tornou-se lendário entre aqueles que mais importavam. Em 1981, um Peugeot 604 preto, servindo no Ministério das Relações Exteriores da França, tornou-se famoso não por sua carga diplomática, mas por sua incrível durabilidade. Após 430 mil quilômetros, transportando dignitários por toda a Europa, os mecânicos o consideraram mais confiável do que os prestigiados Mercedes, que tentavam competir pelos mesmos contratos governamentais. Não era apenas um carro, era a prova de que o luxo e a longevidade podem dançar juntos em perfeita harmonia. Top 2 Mazda 323 de primeira geração, de 1977 a 1980. Nossa jornada nos leva ao leste, onde a engenharia japonesa estava prestes a dar ao mundo uma lição de perfeição humilde. Enquanto os gigantes automotivos jogavam xadrez corporativo, a pequena Mazda escrevia poesia em aço e alumínio. A primeira geração do 323 não era apenas um carro, era uma carta de amor à simplicidade. Era um testemunho da crença de que, às vezes, a melhor engenharia é aquela que você não nota. Nascido em 1977, este guerreiro compacto carregava a alma de um sobrevivente. Seu coração de 4 cilindros e 1,4 litro podia produzir apenas 62 cavalos de potência, mas possuía algo muito mais valioso: a capacidade de dar a partida todas as manhãs, não importando o que a mãe natureza preparasse. O jornal Toronto Star imortalizou a frota de modelos 323 de uma empresa de entregas em 1979, quando esses pequenos guerreiros foram os únicos veículos corajosos o suficiente para dar a partida durante o frio congelante de 30 graus Celsius negativos. Sem aquecedores de bloco de motor, sem tratamento especial, apenas pura robustez mecânica. Um exemplar específico do 323 tornou-se uma lenda local, percorrendo 420 mil quilômetros antes de seu primeiro grande serviço de motor, provando que, às vezes, as vozes mais silenciosas carregam a mensagem mais poderosa. Não era apenas confiabilidade, era poesia em movimento escrita, na linguagem da robustez inabalável. Top 3 BMW Série 3 E21, de 1975 a 1983. Falando em determinação inabalável, vamos mudar de marcha e nos mudar para a Baviera, onde uma pequena marca de luxo estava prestes a redefinir o que significa amar dirigir.
É aqui que nascem as lendas. Imagine Munique em 1975. A BMW é uma azarona combativa, observando como a Mercedes e a Audi dominam o mercado de carros de luxo. Mas em seus corredores de engenharia, algo revolucionário estava sendo preparado. O E21 não foi apenas o primeiro Série 3 da BMW. Foi a sua declaração de guerra à mediocridade automotiva. O que tornava este sedã compacto tão especial? Foi o casamento da precisão alemã com a pura paixão por dirigir. O motor M20 de 6 cilindros não era apenas uma unidade de potência. Era uma sinfonia de excelência em engenharia, e seu virabrequim forjado cantava canções de durabilidade que ecoariam por décadas. Nos Alpes suíços, onde o inverno não tem piedade, um modelo 320 ANI de 1982 tornou-se uma lenda. Pertencente a um caixeiro viajante, ele devorou 670 mil quilômetros, exigindo apenas manutenção de rotina. Quando a aposentadoria finalmente chegou, este guerreiro automotivo foi doado a uma escola técnica, onde sobreviveu a 2 décadas de abusos por parte dos alunos e ainda se recusava a desistir. O E21 não apenas iniciou uma nova linha de modelos, ele gerou uma filosofia de que dirigir pode ser tanto emocionante quanto absolutamente confiável. Top 4 Renault 12, de 1969 a 1980. Da precisão alemã, passamos para a engenhosidade francesa, onde a Renault estava prestes a provar que a simplicidade pode conquistar o mundo. Das margens do Sena veio uma revolução disfarçada de simplicidade. O Renault 12 não tentou ganhar concursos de beleza. Foi projetado para conquistar o prêmio máximo, a lealdade das famílias trabalhadoras em todo o mundo. Imagine isto. Os engenheiros da Renault, no final dos anos 60, tinham uma missão que parecia impossível: criar um carro que pudesse ser construído em qualquer lugar, dirigido em qualquer lugar e que todos amassem. O resultado foi o Renault 12, uma obra-prima de tração dianteira que se tornou o presente da França para o mundo. O coração pulsante deste embaixador global era o lendário motor Cleon-Font, um guerreiro de ferro fundido que podia digerir o pior combustível imaginável e ainda ronronar como um gato satisfeito. Das estradas congeladas da Romênia, onde viveu como Dacia 1310, às rodovias empoeiradas da Colômbia, este motor provou que a engenharia francesa pode conquistar qualquer continente. Na região montanhosa de Tizi Ouzou, na Argélia, um modelo R12 Break de 1975, pertencente a um agricultor, tornou-se uma sensação local em 2017, quando equipes de televisão descobriram que ele ainda transportava equipamentos após percorrer 600 mil quilômetros com o motor original. Ele grunhe, range, mas continua andando, riu o proprietário. Não era apenas um meio de transporte, era a prova de que a democracia pode ter 4 rodas e sotaque francês. Top 5 Fiat 128. Cruzando os Alpes e entrando na Itália, encontramos outra revolução democrática, desta vez ostentando os emblemas da Fiat. Na virada dos anos 60 para os 70, a Fiat embarcou em uma campanha ambiciosa para motorizar as massas na Europa e além. O Fiat 128 não era chamativo, mas seu conceito era revolucionário, acessível para famílias da classe trabalhadora e simples de manter. Este modelo foi copiado pela concorrência por décadas. O Fiat 128 popularizou a tração dianteira com um motor montado transversalmente, um layout que se tornaria o padrão da indústria. Seu motor SOHC de 1,3 litro era leve e responsivo, tornando o modelo 128 uma referência em praticidade e confiabilidade. Um derivado do modelo 128 produzido na Iugoslávia, o Zastava 1100, serviu como transporte diário por 35 anos, cobrindo mais de 500 mil quilômetros, com apenas uma troca de caixa de câmbio. Este pequeno carro italiano provou que carros econômicos bem projetados podem facilmente resistir ao teste do tempo. Às vezes, as inovações mais importantes estão escondidas nas embalagens mais discretas. Top 6 Volkswagen Golf. Mark I Diesel. Em meados dos anos 70, a Volkswagen passava por uma metamorfose completa. O amado Fusca estava envelhecendo, as normas de emissões estavam se tornando cada vez mais rigorosas
e o mundo exigia eficiência. Foi então que surgiu o Golf. Quadrado, com tração dianteira e projetado por Giorgetto Giugiaro, marcou o início da era moderna da Volkswagen. O Golf Mark I Diesel tornou-se o veículo definitivo da classe trabalhadora europeia. Com um motor simples e naturalmente aspirado de 1,6 litro, não era rápido, mas era praticamente indestrutível. O bloco de ferro fundido e a bomba injetora mecânica o tornavam imune a falhas eletrônicas e ideal para viagens longas, com um consumo de combustível excepcionalmente baixo. Em 1983, a revista Auto Motor and Sport descreveu um taxista alemão de Colônia, cujo Golf Mark I Diesel havia percorrido 640 mil quilômetros com um motor original. Ele afirmava que nunca havia pulado uma revisão e trocava o óleo a cada 7.500 quilômetros. Nada mais. O veículo acabou sobrevivendo à própria empresa de táxi. Acessível, honesto e teimosamente confiável, o Golf Mark I tornou-se um símbolo de mobilidade democrática. Top 7 Honda Civic de primeira geração. No início dos anos 70, a Honda era mais conhecida por motocicletas do que por carros. No entanto, a crise do petróleo mudou tudo. Pequeno, eficiente e em conformidade com as normas de emissões, o Civic de primeira geração colocou a Honda no mapa automotivo, graças a uma fórmula inovadora: engenharia inteligente embalada em um pacote compacto e honesto. Seu motor EB de 1,5 litro, construído em alumínio leve, com um comando de válvula simples no cabeçote e cabeçote de fluxo cruzado, fornecia potência adequada, mas, acima de tudo, uma durabilidade quase indestrutível. Ele utilizava a tecnologia CVCC da Honda, o que lhe permitia atender às normas de emissões sem catalisadores, tornando-o extremamente popular na América do Norte e na Europa. Em 2006, um mecânico da Nova Escócia colocou à venda no eBay um Civic de 1978, que havia percorrido mais de 680 mil quilômetros e ainda funcionava com o motor original. A embreagem havia sido trocada 2 vezes, o escapamento uma vez, e o proprietário observou com orgulho. O motor nunca foi aberto. Compacto, econômico de manter e surpreendentemente durável, o Civic foi um sinal de alerta para Detroit e para a Europa. Top 8 Datsun 240Z. No início dos anos 70, a Datsun, marca de exportação da Nissan, reescreveu as expectativas globais em relação aos carros japoneses. Não se contentando mais em produzir apenas bons carros econômicos, introduziram o modelo 240Z, um carro esportivo elegante e acessível que competia com ícones europeus pela metade do preço. Foi o primeiro sucesso mundial do Japão no segmento de carros de alto desempenho. A arma secreta do 240Z era seu motor L24 de 2,4 litros, um 6 cilindros em linha, naturalmente aspirado, derivado da linha de caminhões comerciais da Nissan. Com um bloco de ferro fundido e comando de válvula simples no cabeçote, oferecia tanto confiabilidade quanto capacidades surpreendentes em termos de desempenho. Os preparadores o adoravam, os mecânicos o respeitavam e os proprietários frequentemente esqueciam como eram as contas de conserto. Em 1998, um colecionador californiano comprou do primeiro dono um modelo 240A de 1971 com 760 mil quilômetros no odômetro. O carro, ainda movido pelo motor L24 original, era usado diariamente por um mecânico aposentado da Força Aérea, que jurava que o carro nunca teve problemas para dar a partida. Fosse no deserto de Mojave ou nas montanhas rochosas, o 240Z não era apenas esportivo, era robusto. Essa rara combinação o tornou lendário. Top 9 Toyota Corolla E30. Nos anos 70, a Toyota evoluiu de uma simples exportadora para uma potência global. Conhecida pela produção enxuta e controle de qualidade obsessivo, a marca construiu sua reputação, criando veículos que pareciam simples, mas sobreviviam a tudo em sua categoria. O Corolla E30 personificava perfeitamente essa filosofia. O modelo topo de linha recebeu um motor 2T de 1,6 litro, uma unidade sólida de 4 cilindros com bloco de ferro fundido,
e válvulas no cabeçote, OHV. Não era rápido, mas era famoso por ter sido projetado com uma enorme margem de resistência, o que o tornava ideal para climas rigorosos e estradas esburacadas. Os proprietários rapidamente descobriram que esses carros suportavam tratamentos brutais e pediam mais. Um exemplar da Colômbia Britânica ganhou as manchetes em 2005, quando sua primeira dona entregou a um mecânico local um Corolla SR5 de 1975, com mais de 700 mil quilômetros, ainda funcionando com o motor original. Ele simplesmente não queria desistir. Um jornalista relatou que os bancos se desgastaram mais rápido do que o motor. Confiável, eficiente e hoje, um item de colecionador, o E30 provou que a confiabilidade pode se tornar um produto de exportação global. Top 10 Renault 5. Na década de 1970, a Renault dominou a arte da inovação prática. Os carros compactos estavam em alta demanda e o Renault 5 acertou em cheio. Acessível, fácil de estacionar e cheio de energia ao dirigir, tornou-se um ícone cultural na França, adorado tanto por estudantes quanto por funcionários públicos. A variante turbo de 1,4 litro, baseada em um bloco de ferro fundido confiável, elevou o R5 do nível de um carro econômico ao status de um verdadeiro hot hatch. Era leve, ágil e surpreendentemente durável, o que o tornou um favorito no automobilismo e entre os motoristas do dia a dia. Em 1984, um proprietário parisiense competiu com seu Renault 5 Alpine Turbo de 1981 no histórico Rally de Monte Carlo. Ele não apenas terminou a corrida com o motor em grande parte original, mas depois voltou para casa dirigindo e continuou a usá-lo em seus deslocamentos diários até que a quilometragem ultrapassasse os 420 mil quilômetros. Ele disse a um jornal local que nunca havia sido reprovado em uma inspeção técnica. O R5 não era apenas legal, foi forjado na praticidade, tornando-se um dos carros mais versáteis e fantásticos de sua época. Top 11 Citroën CX, 1974 a 1991. Imagine um carro tão futurista que parecia ter voltado no tempo do ano 2000. O Citroën CX não era apenas um carro, era uma nave espacial francesa que, por acaso, tinha rodas em vez de motores de foguete. Nascido em 1974 da obsessão da Citroën pela tecnologia aeroespacial, o CX deslizou pelos anos 70 como um tubarão na água. Sua carroceria aerodinâmica parecia zombar das leis da física, enquanto a revolucionária suspensão hidropneumática o fazia flutuar sobre as irregularidades da estrada como um hovercraft. Sob o capô deste cruzador interestelar, escondia-se um turbodiesel de 2,5 litros, um motor tão silencioso e confiável que se tornou o coração dos serviços de emergência franceses. Muitos exemplares da frota de ambulâncias francesas percorreram mais de 500 mil quilômetros sem retífica do motor, provando que até mesmo naves espaciais precisam ser confiáveis quando vidas humanas estão em jogo. Ainda hoje, os CX a diesel sobreviventes continuam sua dança etérea nas estradas rurais francesas, flutuando sobre os buracos como fantasmas de uma era automotiva mais elegante. Top 12 Volvo 240. Dos sonhos franceses de voos espaciais, mudamos-nos para o norte, para a Escandinávia, onde os engenheiros suecos construíam algo ainda mais lendário. Em meados da década de 1970, a Volvo havia abraçado totalmente sua identidade. Quadrada, segura e construída para durar séculos. Enquanto outros fabricantes buscavam curvas fluidas, a Volvo concentrou-se na resistência a colisões, praticidade e durabilidade mecânica. O modelo 240 foi a expressão máxima dessa filosofia. Simples, superdimensionado em sua resistência e atemporal. Seu motor Red Block de 2,3 litros, batizado em homenagem ao seu característico bloco pintado de vermelho, tornou-se uma lenda por si só. Graças aos componentes internos robustos, ao projeto de motor de não interferência e à facilidade de manutenção quase agrícola, ele conseguia sobreviver a tudo, desde os invernos escandinavos até as estradas rurais canadenses. O exemplo mais famoso talvez seja o de Irv Gordon,
um professor de ciências americano que dirigiu mais de 5,2 milhões de quilômetros em seu Volvo 1800S de 1966. No entanto, mais próximo da linha do modelo 240, Brian Waverley, do Reino Unido, percorreu mais de 1,6 milhão de quilômetros com sua perua 240 GL de 1989 como parte de seu negócio de entregas. Ele atribuiu a longevidade do carro às trocas regulares de óleo e ao fato de que, na verdade, nada quebrava nele. O modelo 240 não apenas envelheceu bem, ele simplesmente se recusava a morrer. Top 13 Peugeot 504. No final da década de 1960, a Peugeot consolidou sua posição como a fabricante mais sólida da França. Menos excêntrica que a Citroën e mais robusta que a Renault, a empresa sediada em Sochaux apostou na durabilidade e na confiabilidade. O Peugeot 504, eleito o carro do ano em 1969, tornou-se um embaixador global da excelência automotiva francesa. Por trás de suas linhas sutis desenhadas pela Pininfarina, escondia-se um chassi elevado, uma suspensão confortável e, acima de tudo, um motor a diesel modesto, porém indestrutível. Fosse o Indenor de 2,0 litros ou de 2,3 litros com maior torque, essas unidades de potência foram projetadas para devorar centenas de milhares de quilômetros sem perder o fôlego. A prova? Nas décadas de 1980 e 1990, o modelo 504 tornou-se o veículo de referência em muitos países africanos. No Senegal, em Camarões e na Argélia, os táxis de lotação eram quase sem exceção Peugeot 504. De acordo com um estudo realizado pela Peugeot África em 1998, mais de 60% dos 504 a diesel usados ultrapassaram os 600 mil quilômetros, às vezes sem qualquer intervenção no motor. Confortável, passível de ser consertado em qualquer lugar e capaz de funcionar com combustível de qualidade duvidosa, o modelo 504 ganhou o apelido de cavalo de batalha da África. No sentido mais lisonjeiro, ele personifica a resistência mecânica, e é por isso que ocupa um lugar no pódio. Top 14 Mercedes-Benz W123. No final da década de 1970, a Mercedes-Benz não construía carros apenas por prestígio. Ela os projetava para o mundo inteiro. O W123, lançado em 1976, personificava totalmente essa filosofia. Projetado com uma enorme margem de resistência, atemporal e criado para cruzar continentes sem quebrar, rapidamente se tornou o veículo preferido para frotas de táxi de Berlim a Beirute. O motor a diesel OM 617 de 3,0 litros foi a base de sua lenda. Um motor de 5 cilindros em linha com injeção mecânica, projetado para longevidade, não para potência. A simplicidade de seu design o tornava imune a falhas eletrônicas e tolerante à má qualidade do combustível, incluindo biodiesel e até mesmo óleo vegetal filtrado. Em 2006, a revista Autobild descreveu uma empresa de táxi alemã em Stuttgart que ainda operava uma frota de W123 nos anos 2000. Um dos exemplares, um 300D de 1982, percorreu mais de 1,2 milhão de quilômetros, com o bloco do motor e a caixa de câmbio originais. Ele serviu a 3 proprietários, passou por 2 repinturas de carroceria e sobreviveu a mais de 30 anos de uso diário antes de finalmente se aposentar. Embora não detenha o recorde de 4,6 milhões de quilômetros alcançado por seu antecessor, o modelo W115, o W123 continua sendo um símbolo global de excelência em engenharia confiável. Top 15 Buick Century, de 1973 a 1977. E aqui está ele, o campeão indiscutível da durabilidade automotiva. Enquanto o mundo corria atrás de velocidade e estilo, a Buick projetava a imortalidade. O Century não era apenas um carro, era uma promessa esculpida em aço e alumínio. No coração dessa maravilha mecânica estava o exclusivo motor Buick 350 V8, criado com um curso de pistão mais longo, galerias de óleo mais largas e um maior teor de níquel no bloco de cilindros. O resultado foi um motor que operava em temperaturas mais baixas, entregava potência de forma mais suave e ria do conceito de desgaste.
O que realmente destacava o modelo Century era a sua confiabilidade no inverno, o que era crucial em lugares como Quebec, onde invernos brutais e estradas destruídas pelo sal matavam a maioria dos carros antes do seu quinto aniversário. O Century se saía perfeitamente onde outros falhavam, tornando-se a referência pela qual todos os sedãs familiares eram avaliados. Não era apenas perfeição mecânica, era poesia automotiva escrita na linguagem da confiabilidade absoluta. O Century conquistou sua coroa através do simples, porém profundo, ato de não desistir. Essas 15 máquinas magníficas são mais do que apenas um meio de transporte. Elas personificam uma era em que os engenheiros construíam carros com o coração. Em nosso mundo moderno de obsolescência programada, essas cápsulas do tempo mecânicas provam que a verdadeira qualidade transcende o próprio tempo. Se essas histórias de imortalidade automotiva mudaram a sua maneira de ver as máquinas clássicas nas estradas, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história da engenharia que tentaram enterrar. Vamos manter vivo o legado da qualidade. Nosso próximo mergulho profundo nos arquivos de máquinas lendárias acontecerá em breve.